Olá a todos, meu nome é Sabrina Noredini, do Instituto Arete Sistêmico. Eu estou aqui hoje para conversar com a Ivana Malta. Tudo bem, Ivana? Olá, Sabrina, tudo bem? Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje com você. É um prazer ter Gratidão. você. Aí queria que Tudo você bem. contasse um pouquinho, né, da sua trajetória, como que você se transformou em mediadora. Então, essa história assim da mediação na minha vida, ela é bem particular, né? Primeiro, eu sempre falo que foi o bichinho, né, que me picou. A mediação veio através de um bichinho, ele veio, me picou e eu me apaixonei. Eu venho da aviação, minha primeira graduação é em turismo, então eu trabalhei 12 anos da minha vida com aviação e eu já fazia mediação e não sabia. Eu sempre gosto de contar essa história de como a mediação entrou e eu acredito que a mediação ela já entrou na época da aviação. Então, você percebe assim, você está trabalhando no aeroporto onde um voo ele é cancelado e você está ali na linha de frente, né, representando a empresa. Então, aquele voo vai para diversos lugares, né, da conexão para diversos lugares. E agora, como é que resolve isso? Estou de lua de mel, meu voo foi cancelado e agora? Vou para um velório, né? Meu voo foi cancelado, não vou enterrar meu ente querido. Então, a gente se depara com várias situações que você precisa ter tranquilidade, né? Uma boa escutativa para saber e entender o que o outro está ali passando. Não só a questão da escutativa, mas da empatia, de se colocar no lugar do outro e tentar resolver aquele conflito, sem precisar do teu supervisor, sem precisar da tua gerência. Porque você está ali na linha de frente. Então, quem está ali superior a você, ele só quer que você procure ele se você não conseguiu resolver o problema do cliente que está ali no chão. Então, a aviação, ela me ensinou muito. E aí eu já percebo, depois que eu entrei na mediação, que eu já vinha fazendo mediação e não sabia. O nível da escalada de emoção já estava altíssimo, né, nessas duas situações que você colocou. Exatamente. É interessante que eu passei também por uma situação dentro da aviação, de um avião, né, da nossa empresa. Na época, ele entrou no hangar da própria empresa, né, no aeroporto de Congonhas. Então, assim, a gente lidou com tragédias, né, dentro da empresa, onde a gente perdeu colegas de trabalho, perdeu famílias, né, famílias se perderam. Então, assim, a gente precisava estar bem ali para resolver aquele conflito, né? E como resolver um conflito diante de uma tragédia. Então, a gente que está ali naquela linha de frente, a gente emerge para como é que eu posso dizer, para uma problemática que você tem que estar muito tranquilo para resolver. Você não pode chorar, você não pode demonstrar nervosismo, você não pode demonstrar que não sabe como vai fazer, né? E aí precisa estar bem para enfrentar. Então, eu acho que a mediação já começou daí. Sim, você fez um autocontrole, né? Você já tinha algumas ferramentas para poder estar lidando com essas situações já profissionalmente, né? Exatamente. E sem saber, né? E aí eu saí do turismo, né? E foi uma virada de chave assim na minha vida, né? Eu fiz uma transição de carreira, e aí fui para o direito, né? Eu venho de uma família que que tem advogados, uma família de primos e tios dentro do direito, dentro da área contábil também. E estudando para concurso, o direito me despertou, né? E aos 33 anos, no ano de 2012, eu entrei para a faculdade de direito. E aí eu já entrei madura, com outra cabeça, sem tempo a perder, e aquilo ali foi fascinante, né? Fui estudando, emergindo ali no direito, e tal. Quando chegou no quarto, quinto período, eu recebi um convite de uma professora para escrever um artigo científico e eu topava tudo. Eu disse, eu vou. Nem sabia para onde ir. Artigo científico, meu Deus do céu, jamais, nem sabia, nem imaginava como é que ia ser isso. E aí
buscando uma temática, eu descobri a mediação justamente nesse interim, né, do quarto, quinto período. Nós estávamos na transição do Código de Processo Civil, que foi justamente em 2014.2, 2015.1, e aí eu descobri a mediação e eu disse, nossa, isso existe mesmo, não é possível. É Como é que bom a gente demais. eu falo assim, gente, como é que pode você resolver um conflito sem precisar de um terceiro estatal? Na minha cabeça isso não entrava. Eu leiga, né, obviamente, eu não era do direito, mas eu tinha uma maturidade de saber que existe o judiciário, existe um juiz, existe um problema e eu vou bater na porta do judiciário para resolver. Mas que existe um mediador que pode fazer isso sem precisar desse terceiro estatal, isso para mim era inédito. E aquilo me fascinou de um jeito, Sabrina, que eu fui buscar estudar. E aí eu me matriculei num curso, numa câmara privada, e eu disse, gente, é isso que eu quero trabalhar. É isso que eu quero trabalhar. Então, aquela Ivana que vinha estudando para concurso na área policial já não existia mais, era outra Ivana. Era a Ivana que já se projetava como mediadora e assim, resolvendo conflitos. Eu já me via trabalhando como mediadora e resolvendo conflitos. E aí eu busquei esse curso, né, numa câmara privada aqui em Recife, que inclusive essa câmara privada era sede de uma matriz aí em São Paulo. Fiz o curso, me apaixonei, já corri atrás de congresso. No mês seguinte, eu já estava em São Paulo, num congresso na USP de São Paulo, voltado para direito empresarial. Foi meu primeiro congresso na área empresarial. E eu disse: nossa, o que é isso? Eu, uma acadêmica do curso de direito, já era mediadora extrajudicial, e aquilo ali foi tomando outras proporções, que aí surgiu a oportunidade de fazer o curso do CNJ, promovido aqui pela SMAP, né, a Escola de Magistratura aqui do Estado de Pernambuco, e me certifiquei mediadora judicial. Terminei a faculdade com as duas certificações, mediadora extrajudicial, mediadora judicial. Trabalhei no NPJ da faculdade a convite do diretor lá da minha faculdade para ser mediadora lá, né? Então, assim, ainda era acadêmica e todo mundo me via assim, nossa, Ivana, já me identificava, Ivana, vai lá que Ivana resolve, Ivana é mediadora. Então, eu terminei o curso já dentro da mediação e, assim, muito feliz. Que trajetória linda. Que bom. Mas conta um pouquinho para a gente agora como é trabalhar com a mediação empresarial, né? Você que está falando que já nesse congresso se identificou, né? Abriu aí um leque de oportunidades. Conta um pouquinho mais como é que é. Exatamente. Então, esse congresso foi um convite na época da professora que ministrava o curso lá na Câmara Privada, e eu disse, meu Deus, mediação empresarial, tipo, já tinha passado um pouco da cadeira de empresarial, eu já fiquei assim um pouco reticente, né? Me desculpem, porque todo estudante de direito fica um pouquinho assustado, né, com o direito empresarial em si. Mas eu acho que eu sou muito desafiadora, assim, tipo, eu me desafio. Então, é difícil, não é impossível, vou lá, vou estudar. E aí fui para esse congresso, fiquei realmente bem impactada com a dimensão da mediação. Eu disse, nossa, é um universo assim gigantesco. E eu venho de Recife, uma cidade pequena, né, onde a gente fala de mediação, mas é mais tímido. A gente tem grandes nomes de mediadores e professores aqui no nosso estado, mas não posso comparar São Paulo, né, que para mim é um universo. Já São Paulo não é uma cidade, é um universo. E fui para o congresso, despertou, fui estudando mais um pouquinho. Aí, voltando um pouquinho, não, dando continuidade, depois desse congresso eu fiz o do CNJ, né? Me habilitei, hoje sou habilitada, sou auxiliar da Justiça, né? Certificada pelo CNJ, do TJPE aqui em Recife. E tive a oportunidade ainda na graduação, não estava formada, não era bacharel ainda em Direito, de trabalhar
no maior plano de recuperação judicial, que é o da Ouro. Aí a gente entrando aí para a parte empresarial, e eu fazia assim, será que eu consigo? Será que estou capacitada para isso, né? Eu acho que a mente da gente é um pouco sabotadora, né? E aí, E aí recebi esse convite, né? Porque eu estava habilitada para estar naquela situação. se você foi chamada, você já estava pronta. A gente é que fica com dúvidas, né? Como é que foi essa É. experiência? Então, eu recebi esse convite através de uma professora minha, e ela disse: Ivana, você tem o perfil e você tem a certificação do CNJ, que é o que o TJRJ pede, né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pede, que tem a certificação, e a gente precisa de uma pessoa para conduzir os processos de Pernambuco. Aí eu peguei alguns da Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Então, a gente precisa de uma pessoa na Oi, daqui, de Pernambuco, que eu acho que era onde ela dava assistência para esses outros estados, e, e assim eu fui, né? Eu disse, rapaz, eu acho que eu estou capacitada assim, não é possível. Mas eu confesso a você que é bem assustador, assim, porque é tudo muito grande, né? Então, aí a Fundação Getúlio Vargas conversou comigo, a gente acertou a questão, né, dos contratos honorários e como seria essa dinâmica. Aí, entrando para a parte estrutural, vamos dizer assim, do plano de recuperação judicial, o que me deixou assim, mais impactada era como a pessoa ali, o cidadão, né, que vinha com o seu processo para resolver o conflito, que na verdade o conflito ele já estava resolvido porque já existia sentença, mas muitos deles não aceitavam a sentença. Só que a sentença já tinha sido transitada e julgada e tudo, não tinha, era para ele receber aquele crédito, né? Então as pessoas já tinham os processos resolvidos e eu estava lá na figura do judiciário para dar fé de ofício que aquele acordo, aquela sentença e aquele cidadão que estava ali estava recebendo e estava tudo certo. Nossa, mas foram muitos, muitos processos, né? Muitos processos. Se quiser, pode me interromper, né, Ilse, Sabrina? Porque se deixar, eu falo mesmo. Eu não paro, não, vai interrompendo. Ah, mas é muito boa essa experiência, né? Até para quem não trabalha na área, entender as várias possibilidades da mediação nas várias fases processuais também, Exatamente, como exatamente. pré-processual, endo-processual, tem muita oportunidade, né? E interessante até essa questão de oportunidade e do próprio mediador ele saber como acontece, como roda essa mediação numa sala com uma mesa redonda, como se comportar diante desse cenário, né? Como colocar as partes, por que a mesa redonda? Isso foi uma indagação que eu fiz nesse contexto lá, porque nós já tínhamos um processo finalizado, com sentença transitada em julgado. Mas eu queria ambientar a sala para receber essa pessoa que muitas vezes estava ali na resistência. E a gente não tinha uma sala apropriada com mesa redonda para dar aquele acolhimento. Então, eu adaptei uma sala lá para que pudesse estar mais aconchegante possível para aquele senhorzinho que não entendia por que estava recebendo aquele crédito, né? Vamos dizer assim, na empresa que lesou ele, né? Vamos dizer assim, se a palavra, desculpa se a palavra está muito pesada, mas era a percepção, estou falando a percepção do cliente lá, do credor. O credor vinha com essa percepção de a empresa me lesou e eu estou aqui dentro da empresa para receber, sem um advogado. Mas esse é o papel do mediador, né, Ivana? Justamente de entender a percepção das partes. Isso é fundamental, faz parte da escutativa, né? Uma das maiores ferramentas que a gente utiliza, né? Mas vamos lá, continua. E aí a gente vê esse cidadão. Ele provocou o judiciário através da justiça do JEC, né, do Juizado Especial. Então, muito deles.
provocam o juizado sem um advogado. Ah, você pode provocar ali, mas não precisa de advogado. Então, na hora de receber, ele veio sem advogado. Eu vou citar essa pessoa, não vou entrar muito no mérito da mediação, assustado na empresa, né, que ele estava esperando que a sentença fosse outra, e aí uma sentença com um valor tão baixo, assim, um crédito de R$ 20, ele assim, indignado. Ele, nossa, eu vim receber R$ 20, eu saí do meu município, gastei passagem para vir receber 20. E aí você tem aquele acolhimento, aquela empatia de falar, olha, que o processo aconteceu isso, né? Ele desassistido de advogado, então assusta um pouco. Então, é esse cuidado que o mediador tem, que muitas vezes a gente vê os cursos, eles não ensinam isso. Então, não é só o que eu falo assim, gente, não é só isso aqui é só livro de mediação. Eu tenho outros aqui aqui embaixo, mas os principais que eu gosto estão aqui, né? A minha vitrine. Não é só a teoria, a gente precisa ter a prática. E se a gente não tiver a prática, a gente não vai ter a destreza de cuidar das partes naquele cenário. Muito dinâmico, né, Ivana? Muito dinâmico. E até já que começamos a entrar um pouco aí nesse mundo das ferramentas, né, para você falar um pouquinho, né, de quais ferramentas você mais utiliza no ambiente de mediação empresarial. Porque são muitas ferramentas, né, mas sempre tem aquelas que a gente tem mais como você falou, na prateleira, né, de fácil acesso, né, as que dão mais Isso. certo, né? Eu tento muito, Sabrina, deixar as partes bem à vontade, né? Então, a gente tem aí. Eu estudei através da escola de Harvard, né? Que é a principal. O judiciário ele usa, né? Essa, essa linha, né? De trabalho. Mas eu adapto conforme a demanda chega. O conflito chegou, eu vou adaptar conforme aquela demanda chega. Então, eu não engesso as coisas, eu não tenho um script, aí eu tenho que começar a nota de abertura. Eu tenho a minha nota de abertura, obviamente, a gente entende e vê que se não tiver uma nota de abertura bem feita, você põe a perder a mediação. Então, ele tem que ter um script de início, meio e fim. Perfeito. Eu prezo muito mesmo pela nota de abertura, e ali eu vou adaptando conforme a demanda chega, né? A demanda chegou, a problemática chegou, vamos lá, estruturar. Gosto muito de deixar o meu ambiente, quando é uma mediação presencial, eu procuro ambientar, trazendo um pouco de cheiro. Eu trago, tem um cheirinho que eu coloco dentro do ambiente, né, para deixar eles mais confortável possível. As partes já chegam com uma musiquinha de fundo, depois eu desligo, para eles entrarem já num contexto de tipo, eu preciso me despir e entrar nesse ambiente que já está bem diferente. Adorei, até porque você trata todos os elementos, né, para a pessoa ir chegando nesse novo ambiente. E aí, dentro dessas ferramentas e tudo mais, eu queria saber um pouquinho, né, que você contasse a sua experiência, né, como minha aluna em mediação empresarial. Então, gente, a Sabrina é espetacular, assim, não é missa de corpo presente, não, aliás, é missa de corpo presente, sim. E nos bastidores mesmo, né? Que eu tenho a oportunidade, eu falo do quanto o trabalho da Sabrina é sério, é um trabalho de imersão mesmo. Eu trouxe aqui algumas particularidades minhas na época da academia, né? Na época da faculdade, da graduação, perdão. A gente tem um pouco, né, de resistência em relação à cadeira de empresarial. Uns gostam de cara, assim, amei, né? Eu, de cara, não gostei. E a mediação foi me levando para a área empresarial. Foi tão interessante isso, porque eu ainda estava na faculdade quando eu trabalhei na recuperação judicial, né? E aí eu vi um universo gigantesco de possibilidades, e aí fui para congresso, e aí estou sempre me reciclando, estudando. E eu tive a felicidade de encontrar a Sabrina o ano passado, no curso promovido, eu posso falar, o TJSP, né?
Então, foi uma especialização que eu fiz na minha certificação enquanto mediadora judicial, e eu posso trazer para o extrajudicial essa certificação, a importância da gente ter esse estudo mais aprofundado dentro da mediação empresarial. Porque hoje as empresas, quando me procuram, a primeira coisa que eles pedem, porque eu trabalho eu trabalho ad hoc, né? E as empresas elas pedem meu currículo. Qual a tua experiência? Você entende um pouco de empresarial, mas por quê? Viu empresarial na faculdade? Como é a tua experiência? Então, passar por essa experiência de imersão, de estudar o direito empresarial, para quem atua em mediação empresarial, é de suma importância. É realmente a cereja do bolo, vamos dizer assim. Que aí você vê os conceitos, é um pouquinho da prática, né? Exatamente. E aí a Sabrina, ela realmente ela traz essa questão dos conceitos, práticas, a questão que eu achei bem bacana. Você trouxe ainda uma questão da aviação na época, eu não lembro agora, eu acho se foi a VASP ou foi a Varig, a SA, acho que a Sociedade Anônima é a VASP, né? É, que aí já nem existe mais, né? Enfim, já. Nem existe mais. Então, assim, a gente vê um pouco dessas nomenclaturas que, por vezes, fica muito superficial na faculdade, para estudar para a OAB também é muito pontual. E a Sabrina ela traz essa imersão realmente do direito empresarial e esse traquejo, né, do empresarial com a mediação empresarial. Que bom. Então, você recomenda o curso, recomenda a atuação na área empresarial? Como é que é? Eu recomendo sim. Recomendo o curso da Sabrina, recomendo essa imersão que ela está trazendo aí através do curso, né? Então, vocês que estão com dúvida, eu não sei se eu faço, que curso procurar, o curso é o da Sabrina. Então, o curso certo de que você vai entender de forma prática, tranquila, sem muito aquela questão de estudar o direito empresarial engessado. Não, é dinâmico, é tranquilo de entender, ela traz exemplificações, ela consegue trazer com muita clareza e aplicabilidade o direito empresarial. Que bom. E para o pessoal, fica com mais vontade ainda de entrar na área empresarial, na mediação empresarial, Ivana, conta um pouquinho como que é, o recebimento dos honorários na mediação empresarial, né? Como que você vai fazendo aí essa média por cliente? Conta um pouquinho a sua experiência para a gente. Então, você que é advogado, você que é estudante, contador, né? Tantas outras profissões assim que se relacionam, né? São profissões que conseguem se relacionar, se comunicar com o direito empresarial. Dá para a gente trabalhar e ganhar bem. Dá para a gente fazer as duas coisas, não se misturam, né? Você é advogado e você é mediador né, nas suas posições. Mas trabalhar com mediação empresarial hoje, a minha hora, vamos dizer assim, é R$ 450 a depender do conflito. Então, dá para você fazer aí uma agenda, a depender do conflito, de 3, 4, até no máximo 5 sessões, que é onde eu entendo que dá para se trabalhar com a mediação, trazendo aí uma hora, mais ou menos, 1 hora e meia, na faixa de R$ 450. Ai, que maravilha, porque é justamente o que eu comento muito, né? Para cada cliente, para cada complexidade, é possível fazer um diagnóstico, um mapeamento para buscar esse planejamento com a melhor solução, né? Então, e essa média é a que realmente se faz. Então, quanto mais clientes, mais o tempo disponibilizado para atuar na mediação empresarial, a pessoa vai fazendo sua receita também, né, Ivana? Essa questão de liberdade, né? A gente quer essa liberdade financeira, a gente quer
se colocar e não sabe como. Então, eu sempre falo assim, a busca de um curso, ele começa pela ementa do curso e pelo corpo docente de quem tá proporcionando o curso, né? O curso da Sabrina eu indico a pessoa séria, comprometida, que está ali realmente querendo ensinar e mostrar para vocês como se posicionar, né, nesse sentido. Então, ter esse cuidado, essa percepção na hora de buscar um curso, ele é bem importante. Ai, que bom. E também, falando para vocês do trabalho da Ivana, um trabalho também fantástico e cuidadoso. Queria que você falasse também para a gente um pouquinho da sua mentoria, porque é nesse sentido, né, de dar esse suporte para os mediadores, né, Ivana? Exatamente, Sabrina. A gente está com a mentoria e eu peço a permissão da palavra, trazer também a Juliana Prost, que trabalha junto comigo. A gente tem a mentoria Estela, que é uma mentoria para mediadores. A gente encontra um cenário muito solitário. Os mediadores, eles fazem curso e ficam perdidos. Como começar? Como se posicionar? Né? Como vender o seu currículo, né, para as empresas, porque a gente sabe que o mercado ele é fechado, vamos dizer assim, o mercado das câmaras, eles são mais fechadinhos, e esses mediadores saem do curso sem saber como se posicionar, né, como ser visto no mercado. Então, a mentoria, Estela, ela vem justamente para ajudar esse mediador solitário, como se posicionar, como fazer uma carta convite, o termo de acordo adequado a cada situação, se é na área de família, se é na área de empresarial, são diferentes, são distintos, né? Então, fazer um trabalho que não tenha vamos dizer assim, um retorno negativo. Por exemplo, você faz um termo de acordo, fez a mediação maravilhosamente bem, fez o termo de acordo, o advogado vai lá homologar, o termo de acordo volta. Por quê? Porque voltou com exigências na descrição desse termo. Como fazer com que isso não aconteça? Então, é esse trabalho, né? A mentoria tem esse cuidado de realmente pegar na mão, né, e ajudar esse mediador. Ai, que lindo, que lindo. Então, assim, agradeço a sua presença para conversar aqui, né, sobre toda essa experiência, né, de como você entrou para a mediação, que eu sempre brinco, né? A mediação, uma vez que você entra na mediação, conhece a mediação, é um caminho sem volta. Exatamente. É a história do bichinho, né? Quando pica da mediação, a gente realmente se apaixona. E o instituto é fabuloso, né? O instituto é realmente você trabalhando ele de forma certa, né? Coeso, o negócio realmente é maravilhoso. A mediação, ela traz transformação na vida pessoal e profissional, né, Ivana? É algo que a gente leva para a vida para sempre, né? Exato. Então, muito obrigada por conversar aqui, né? Muito Eu que agradeço, né, todas as suas palavras, né? agradeço, Sabrina. E espero que, né, sua mentoria aí tenha muito sucesso, né? E que as pessoas enxerguem a mediação como esse caminho diferente, né? Onde você é protagonista, né? Então, o Isso. mediador, ele faz a sua agenda e ele auxilia as outras pessoas a serem protagonistas e encontrarem o melhor caminho. Eu gosto muito de Exato. falar que o mediador, ele não só faz gestão de conflitos, mas ele auxilia na busca de soluções. Então, isso o quanto esses resultados também são transformadores na vida das pessoas, né? O Então, nosso papel ele é muito importante, é um papel de transformar vidas, né? O que que você está esperando no resultado de justiça? O que é justiça para você? É uma sentença ou um acordo construído? O isso, que é melhor, né? mediação, Colocar nessa balança. exato. E quando a mediação é utilizada antes do processo judicial, existe mais espaço para essa construção. Porque é muito do que você comentou, né? Existe a mediação na fase final, inclusive do processo, que é o que você comentou,
mas aí tem pouco espaço para você fazer algo diferente, né? Então são várias aí oportunidades, vários momentos, né? E vamos lá, vamos fazer o curso, vamos se aprofundar, né? Vem aqui com a Sabrina, o Instituto Arete Sistêmico, vem fazer aqui o curso com a Sabrina. Ai, obrigada, Ivana, um beijo. Obrigada. Prazer enorme estar aqui. Beijo. Eu que agradeço.